e amor. Estamos estudando, falando a respeito da cromoterapia, principalmente numa parte que nós devemos ter muita atenção, muito cuidado, ler bastante, gravar. Essa parte precisa ser gravada, porque ela não pode sair da direção que está sendo dada. Agora nós estamos, conforme eu falei, nós vamos falar sobre a parte central. A parte central. Na parte central do tratamento, não haverá visão de algo fixo, pois esta irá alterar-se de acordo com as necessidades do paciente. Aqui neste trabalho, iremos tentar passar somente a terapia sobre os sintomas, que é o primeiro passo prático para o aprofundamento da técnica. Neste caso, será muito necessário que o aprendiz tenha perfeita noção do uso das cores. Está entendendo? Nada de querer, porque leu 2 dias, já sei, pimba, vou aplicar. Nada disso. Esse conhecimento é o cerne de todo estudo, porque sem o domínio das funções de cada cor, isoladas ou combinadas, não será possível fazer cromoterapia. O objetivo desse estudo, que já tem definida a parte física ou básica do tratamento, será montar a parte dinâmica, que é a parte central. Vamos inicialmente apresentar o sintoma, para que em seguida relacioná-lo com as cores. Por exemplo, uma prisão de ventre, no caso, prisão de ventre, a constipação, é quando a pessoa faz mal a digestão, fica com a boca amarga, a boca seca, língua, e pode comer, às vezes tem pessoa que come verdura, come fruta e continua com o problema. É um negócio muito desagradável, né? E essa prisão de ventre, a gente geralmente dá o nome de constipação. Não podemos esquecer de que estamos trabalhando com energia. O raciocínio para a escolha da cor está diretamente ligado à paralisação dos intestinos nas suas funções excretoras. Por isso, como isso ocorre? Se fizermos uma tomada das energias da área, iremos verificar que a parte central dos intestinos estará com uma temperatura mais fria do que o resto da região, o que significa uma falta de energia total nesse local. Como já estudamos antes, a parte do colo descendente provavelmente estará quente, mas será um quente úmido que não se irradia e bastante denso, significando ser uma condensação da energia local ocasionada por falta de força. Então, ali o intestino, gente, se vocês virem, por isso que precisa a gente ter um conhecimento dessa parte, né? Intestino delgado, o colo, o intestino grosso, na parte, tem um transversal, tem um ascendente, tem um descendente, e justamente o descendente é do lado esquerdo para dar no reto, lá no ânus, onde é feita a defecação. Então, a gente precisa conhecer cada uma dessas partes para a gente poder mentalizar. Nossa, o intestino é grande. Vocês não vão ficar procurando a parte. Está com o problema de intestino preso? Então você já mentaliza, né? Do lado esquerdo daquele dentinho, a cor ou seja a luz, né? Que for. Então, a conclusão será certamente de que a paralisação intestinal
estará ocorrendo por falta de energia, tá vendo? O que, devido à inércia das matérias fecais, acaba por gerar os chamados gases intestinais. Nossa, tem muita gente que reclama, gente do céu, e criancinha, e nenê que às vezes chora, a mãe fica nervosa, e daí depois que vê. Vocês vejam então que desde que a gente nasce, esse problema de intestinal nos acompanha, viu? E como? E é uma outra forma de incômodo, né, os gases. E dá uma sensação de dor, né? Às vezes sobe pelo corpo afora aquela coisa que a gente não sabe. Nossa, será que eu estou sofrendo de algum problema de coração? O que será que está acontecendo? E às vezes é um mau funcionamento do intestino. Bom, caso o estudante deseje consultar os quadros sinóticos de base apresentados no início, isso deve tornar-se um hábito até que consiga decorar a função de cada uma delas. A pesquisa deverá começar sempre pelo quadro que indica as cores isoladas. Verá com facilidade que a cor amarela, no caso da constipação, é a única que aparece como reativador, fortificante dos nervos, músculos e tendões. Estamos buscando um reativador para os nervos e músculos do tubo intestinal. Porque, como vocês viram, ele está com parada de energia, não está funcionando. A pessoa não sente vontade de evacuar. Então, há necessidade dessa aplicação aí, amarelo. Vocês estão vendo? E olha, gente, e funciona, viu? Funciona que eu não apliquei nenhuma nem duas pessoas. E vi. Ah, nossa, depois eu até assustei, a pessoa fala. Mas só que essa pessoa que tem constipação, que tem que manter. Não vai encher a cara de pão, bolo, massas. Ah, porque eu tô bem. Mas não é por aí. Continue comendo, se não coma a verdura, gente. Nossa, a cerola é excelente. Selga, couve, tudo que... folhas, né? Legumes. Manda para dentro. Nada desse negócio de ficar só comendo pizzinha daqui, frituras dali. Eu não sei o que eu tenho, meu intestino não está funcionando. Tá me dando azia. Procure modificar a maneira da sua alimentação que melhora. Não é só ter os cuidados do médico, ter os cuidados do cromoterapeuta. A gente também tem que ver que a gente também tem que dar uma mãozinha, senão não caminha. Vejam bem. Portanto, temos aqui a primeira cor do tratamento central, a amarela, que irá ativar as funções intestinais como energizador. Vai forçar a barra ali, né? Da energia ali que está faltando, que está parado, não vai, não vem, não resolve. E mesmo que vocês não tenham a cor amarela, vocês podem mentalizar, conforme eu já falei. É o amarelo comum, viu, gente? Porque o amarelo mais forte, já falei para vocês que é para problema de infecção de ouvido e outras coisas, que depois será falado. Bom, ainda nas cores isoladas, vamos encontrar a cor azul, especialmente atuando como absorvente de gases. Gente, que coisa maravilhosa! Absorvente de gases, em geral do aparelho digestivo. Então, se vocês vão mentalizar, se vocês vão acionar a lâmpadazinha azul, vocês têm que falar, né? Azul, estou aplicando azul como absorvente, porque a finalidade deles são para várias coisas, assim como o amarelo.
Então, vocês têm que pensar, não é azul como absorvente, para pôr fora esses gases. Bom, já temos então as duas cores para o trabalho que iremos fazer para eliminar a prisão de ventre do paciente, que são amarelo e azul. Nesse ponto, não custa chamar a atenção do estudante para duas regras importantes. A primeira é que em qualquer tratamento orgânico deve ser feita antes da aplicação das luzes, a retirada e a reposição das energias, doação das energias, aquela que a gente faz, né? Como se estivesse tirando os fiozinhos de teia de aranha, alguma coisa que está suja, 3 vezes, não precisa ficar toda a vida. Ah, quanto tempo que eu faço? 1 vez, 2 vezes? Umas 3 vezes, não vamos exagerar, né? E depois, por favor, lave as mãos no álcool. Não esqueçam de lavar as mãos no álcool. Se você tem possibilidade de lavar numa pia, a água também já é o suficiente. E faça doação. Faça doação de energia. Porque você retirou aquela energia doentinha, estagnada. Então você vai pôr uma energia nova. Vocês vão ver como é eficiente. Que coisa linda mesmo, gente. Maravilhosa. Bom, e a outra é de que qualquer tratamento sempre terminará em azul geral. Seja qualquer tipo de doença, qualquer tipo de problema, não esqueçam de fechar o tratamento com azul geral. Que está falando uma forma de capa protetora para as energias projetadas sobre o paciente. Com esses esclarecimentos, então podemos montar a receita com toda segurança, que será básico simples, passe magnético, verificação e ajuste dos chakras, azul na aura e no sistema nervoso periférico, tudo, se for adulto, 30 segundos cada. Sistema nervoso central completo, doação de energia no sistema nervoso central. E passamos para a parte central. Retirada com doação de energia simultaneamente em toda a região intestinal. Isso no caso da prisão de ventre. 1 minuto de amarelo em todo o intestino. 30 segundos de azul no mesmo trajeto. Onde vocês passaram amarelo, vocês passam azul. Azul geral. Isso 2 vezes ao dia até a eliminação dos sintomas. Observação. No quadro sinótico referente às duas cores associadas, o conjunto formado pelo azul e o amarelo aparece como fortalecedor da área, que é exatamente o que acabamos de receitar no tratamento acima. Entretanto, na formulação do recente, o azul foi mantido depois do amarelo, para obedecer à ordem do nosso raciocínio. Mas todos sabemos que os gases deverão ser eliminados em primeiro lugar, usando o azul para favorecer a ação peristáltica do amarelo. Todavia, se o estudante colocasse o azul em primeiro lugar, também estaria correto. Nesse caso, a ordem não altera substancialmente o resultado. Então, está falando aqui
um problema de colocação das cores, né? Que ele fala que o azul entraria em primeiro lugar para tirar os gases, para preparar o ambiente, para depois o amarelo fortalecer. Mas que ele falou que caso o estudante, por alguma razão, troque, que aí não haverá problema. Olha, uma outra problemática que poderá ser posta para o nosso aprendizado seria, por exemplo, uma dor de dente, um mal comum no indivíduo de hoje. Uma dor de dente pode ser considerada como um fato ocasional, né? Não estamos falando de inflamações, gente. Nosso propósito, portanto, será remover o processo da dor naturalmente produzido por uma pequena infecção que não chega a alterar a estrutura física e espiritual do paciente. Então, aqui está falando quando a pessoa está com dor de dente, né? Nossa, às vezes uma cárie, né? Uma obturação que caiu. E não estamos falando de grandes problemas que surgem na boca, que precisa fazer tratamento dentário, que precisa ir no dentista periodicamente. Então, será usado nesse caso aí, da dor de dente, o básico completo. Na parte fixa do tratamento. Estamos sabendo que o básico será o simples. Então, deixa eu tornar a explicar. Quando o problema torna-se feio o negócio, porque às vezes está com uma dorzinha de dente, porque não sei o quê, não teve tempo, não conseguiu o horário no dentista, nesse caso, né? Então é feito aquele tratamento, né, colonoterápico, né? Uma vez cedo, uma vez à tarde, vamos ver como é que fica. Mas há casos, gente, que é infecção, é por outros motivos, por exemplo, por causa do nervo, gente. O nervo é de doer-se quando ele está inflamado. Então, há necessidade de fazer aí, o básico aí não vai ser básico simples, entenderam? E sim, básico completo, né? Até a pessoa poderá se dirigir, porque aí tem mesmo que abrir para fazer o tratamento, né? Local onde está o dente com problema. Então, todas essas coisinhas, todos esses pormenores, nós temos que ver, avaliar, antes de ver se aplica faz tal tratamento, né? Que direção que deve ser tomada, o que deve ser feito. Bom, então falando do tratamento do dente, está falando que o azul, nas funções de regenerador celular, porque se está inflamada, infeccionada, as células começam a ficar doentinhas, morrem, e então precisa com urgência regenerar essas células, como sedativo, para tirar a dor, e analgésico. Vocês estão vendo por que o azul, que importância que tem? Bom, em seguida, encontraremos o verde como anti-infeccioso e ainda isolante de área, quer dizer, que para que aquele mal não se aflija, não se estenda, quer dizer, para outros lugares. E tem o lilás, né? Que ele vai ser aplicado como cauterizador e bactericida. Temos, então, essas três cores necessárias para combater a infecção dentária. Estão vendo? Aliás, já tinha sido falado que dessas três cores naquele quadro, da grande importância que eles têm, no caso de ter uma infecção, né? E uma inflamação grande. O quarto movimento será de verificar nos quadros de duas cores ou três cores se encontramos uma associação
dessas 3 cores adequadas. Então, está se referindo, gente, aqui ele está se referindo às cores. O porquê? Porque a gente não vai aplicando as cores assim, eu vou aplicar essa, vou aplicar aquela. Eu tenho que ter no meu consciente, na minha cabeça, para que vai ser aquele azul? Para que vai ser aquele verde? E aquele lilás? Então, se a gente for aplicando a esmo sem saber, então não vai ter valia nenhuma. E no quadro das 2 cores, não temos nada que nos atenda, mas no quadro das 3 cores, encontraremos o conjunto arrumado na ordem que foi falado agora. Verde, lilás e azul, né? Como cauterizador e paralisador das infecções. Então, a gente costuma falar, é o grupo paralisador, o grupo cauterizador das infecções. Então, isso é muito fácil de lembrar, gente. Primeiro, verde, para limpar o ambiente, né? Para desinfetar. E como anti-infeccioso, ele já entra preparando um ambiente. Logo depois, o lilás como paralisador das infecções. E por último, o azul. Vocês viram que dei as 3 condições dele. Que ele é como regenerador, como fixador do lilás, né? Para tirar a dor que aquela pessoa está sentindo como analgésico. Então, isso daí é bem simples. Ó, já ficou já um conhecimento, né? Já ficou um conhecimento. Vocês estão vendo? Devagarzinho vai sendo introduzindo direitinho o que deve ser feito. Vocês viram no caso do intestino, né? Que é um caso muito comum nos nossos dias. Até nenê, gente. Até nenê. E depois em adulto por causa da nossa má alimentação. Há pessoas que comem muito pão, muito biscoito, farinhas, farofas. Nossa, isso daí contribui para que o intestino se fique mais preguiçoso ainda. E o verde, o lilás e o azul, vocês viram como ele é importantíssimo como cauterizador e como paralisador dessas infecções. Então, vejam bem, aqui já vai uma receitinha. Assim, a receita começará com isso, gente, no caso do problema que a gente citou acima, bem antes de começar aqui, a respeito do problema de infecção dos dentes, da dor de dente. Passe. No caso aí, o básico é simples. Passe magnético, né? Aquela posição, 2 vezes. Verificação e ajuste dos chakras, todos os chakras. Sempre vocês que tiver um tempinho, decore o local deles, a cor. Depois, azul na aura. Se for com lâmpada, 3 vezes. E no sistema nervoso periférico, aquele que eu mostrei que é bem ramificado, gente, periférico. 30 segundos. O sistema nervoso completo e a doação de energia no sistema nervoso. A parte central, como doação de energia simultaneamente sobre a área da dor. Verde, lilás e azul. 30 segundos cada. Ó, a partir de 10 aninhos até a idade adulta, já é 30 segundos. Isso na arcada, né? Se for o dente de cima, na arcada de cima, ou na de baixo, onde a pessoa tem o dente doente. Parando
por 15 segundos no local da dor. Então, vamos supor que a pessoa está com dor de dente na cara de baixo. Então, 15 segundos. Ah, é do lado de cá? Para do lado de cá. 15 segundinhos. Para vocês não errarem, vocês contam mentalmente. 1, 2, 3. Quando der o 15, já deu. Pra gente, porque nessa hora, todas as pessoas, eu acho, sim, na hora de aplicar, a gente fica um pouquinho tensa. Fica um pouquinho assim, vamos ver se a gente consegue, vamos ajudar esse irmãozinho, né? Vamos fazer tudo para que tudo dê certo, para que tudo saia satisfatoriamente. E a gente, na realidade dos fatos, a gente fica um pouquinho com preocupação, sim, porque a gente está lidando com outro irmão que está necessitando da nossa ajuda. Então, a gente está ciente que a gente tem que fazer o possível para não sair nada errado. O azul geral é sempre dado conforme já foi falado. E quando é lâmpada, eu já falei, que passa como se tivesse varredura. Para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, até chegar embaixo. E nas costas também. E essa aplicação aí, no caso, que a pessoa está doente, está sentindo dor, é de 3 em 3 horas. É quando a gente fala que é de emergência. Quando eu falo, às vezes a pessoa fala, olha, vai ser de emergência. Estou aplicando agora, mas daqui 3 horas eu venho, aplico outra vez. Depois, 3 horas depois, outra vez. Até a pessoa vai aplicando como para ajudar a tirar o mais rápido possível aquele sofrimento, aquela aflição que a pessoa que está sentindo a dor. Observação. Aqui tratamos de uma dor de dente ocasional. Devemos, contudo, acrescentar, se o processo infeccioso for antigo e gerar um sofrimento maior, então será aplicado o básico, conforme eu tinha falado atrás. Não vai só ser o simples, porque a pessoa está sofrendo mais e já está mexendo com a parte espiritual. Ela começa a ficar nervosa, irritada, tensa. Então tem que ser o básico completo. E substituindo o simples na parte fixa. E após o cauterizador verde, lilás e azul, deverá entrar o rosa na corrente sanguínea frontal, que irá fazer uma prevenção contra a expansão eventual do processo infeccioso. Vejam bem, gente, porque existe 4 tipos de corrente sanguínea para a gente aprender, né? Fala frontal, mas ela é aplicada no coração, né? Vai até as jugulares, volta e do coração vai até os membros inferiores, né? E ela também passa antes disso no fígado. Essa é a frontal. Mas tem outra que é a completa. E essa completa, além dessa aplicação, é vista os pulmões e os rins. E tem a aplicação que é só dos membros inferiores ou dos membros superiores. Quer dizer que não há necessidade de fazer todo esse caminhamento. Mas isso, quando nós vamos chegar nessa parte, mas eu já estou explicando, né, para vocês já terem ideia, porque poderia a pessoa pensar que tinha alguma relação, mas não tem nada com chakra. É o nome que eles dão. Então, vocês estão vendo? Não se preocupe, porque não vai ter necessidade de ter conhecimento de tudo quanto é veio, as principais, a aorta, a jugular, esses daí.
daqui do baixo, né? Que fica perto, que é perigosa também, a aorta, perto do abdominal. E a safena, aquelas lá também é muito bom que a gente saiba. Então vocês vão se fixando nessas bem conhecidinhas, que é dela que nós vamos precisar. E depois o roteiro. Tem o roteiro certinho para a gente seguir. Então vocês estão vendo que não tem nada de dificuldade. Apenas nós temos que ter conhecimento e como proceder direitinho. E conhecer, como eu já falei, o nosso organismo. Então, vou parando por aqui que já deu a hora. Na próxima vez, falar sobre a organização desse tratamento cromoterápico. Então, até outro momento.